de franquias da Royal Trudel. Essa é a nossa primeira apresentação que a gente não faz através da plataforma online. A gente vai deixar ela gravada para poder facilitar o acesso de vocês, porque no fim a gente acabava fazendo as apresentações agendadas de 15 em 15 dias e nesse meio tempo algumas pessoas deixavam de assistir por não poder assistir naquele horário e acabava passando muito tempo até ter acesso à apresentação online. Então a gente já vai deixar essa gravada. Pode ser que surjam algumas dúvidas ao longo da apresentação que não sejam respondidas na própria apresentação. Sintam-se à vontade para mandar e-mail questionando no final. E eu vou dando sequência, tá? A ideia nessa apresentação é que vocês realmente conheçam um pouco melhor a Royal Trudel, né? Possam conhecer tanto a empresa quanto o projeto de franquias, para vocês identificarem se isso atende às expectativas de vocês ou não. É bem importante, tanto nesse contato quanto nos próximos, vocês tirarem todas as dúvidas e poderem comparar esse projeto de franquias com outras ideias que vocês tenham, né, para realmente fazer um investimento certo numa marca que vocês achem legal, que vocês se identifiquem e que o modelo de trabalho seja compatível com aquilo que vocês esperam, gostariam, se sentiriam felizes fazendo. As nossas lojas hoje, então, são essas. Nós temos, por enquanto, nós temos uma franquia aberta que é de Balneário Camboriú. Essas demais já estão com o contrato fechado e com a previsão de abertura. E as nossas lojas próprias, que são Gramado, a primeira loja, Porto Alegre, Praia de Belas, no Praia de Belas e no Bourbon Country, Caxias do Sul, no Shopping Guatemi e no Shopping Prata Vieira. Lá nós vamos inaugurar uma no Shopping São Pelegrino também, até outubro. E no Parque Shopping Canoas. Só para deixar claro, essa apresentação está sendo gravada em julho, dia 31 de julho, tá? E mês que vem isso já vai estar um pouco diferente, a gente já vai ter inaugurado algumas franquias, então sempre dê uma olhada no nosso das lojas, tá? Qual é a missão da Royal Trudel? A nossa missão, o motivo pelo qual a gente existe é para transformar o dia das pessoas em um dia mais alegre. Até a gente andou mudando o nosso slogan, agora é esse permita-se, não sei se dá para enxergar aqui. A gente quer realmente levar essa cultura para o maior número de pessoas possíveis, de realmente se permita ter um dia mais alegre, uma experiência legal, legal tanto de atendimento quanto de ambiente e quanto de alimentação. Assim, se permita comer alguma coisa gostosa, se permita viver algo legal e algo novo, né? Então, a nossa missão é tornar o dia do maior número de pessoas possíveis um dia mais alegre. E isso, para isso, a gente depende muito do atendimento nas lojas, do ambiente, do astral da loja, da equipe, do franqueado. Então, isso é uma ação conjunta, né? Não é algo que a gente determina, é algo que a gente vai construindo no dia a dia das nossas lojas, junto com as nossas equipes e com os nossos franqueados. Então, é fundamental que vocês se identifiquem nisso, que isso seja uma missão também pessoal de vocês, transformar o dia das pessoas num dia mais legal. A nossa visão é ser top of mind em comfort food até 2020 no Brasil. Acredito que com a ajuda de todos vocês, ou de boa parte de vocês, isso vai se tornar ainda mais viável. Comfort Food, a gente vai falar um pouco mais do modelo de negócios a seguir, tá? Para vocês entenderem o que é. No que a gente acredita? Aqui seriam os nossos valores, né? Que a maioria das empresas chama de valores. Para nós são as nossas crenças, o que a gente acredita que é fundamental para a nossa empresa dar certo. Nós temos paixão por criar relacionamento com os nossos clientes, e não é aquele relacionamento de compra que acontece uma vez ou esporadicamente. Não, a gente realmente quer ter uma proximidade com o cliente, né? Então, a gente trabalha isso muito fortemente, incentivando as nossas equipes a serem espontâneas, nossos funcionários a serem eles mesmos, para que eles possam realmente criar uma conexão com os clientes, porque isso é fundamental para que a gente consiga ter um impacto positivo na vida das pessoas. A gente tem que ter uma conexão. Então, a gente acredita que esse seja um dos nossos diferenciais.
Mesmo em Gramado, que é uma cidade turística, o Balneário Camboriú, a gente sempre consegue criar um relacionamento que dura ali alguns dias com os nossos clientes. Então, eles às vezes voltam para pedir dica de onde almoçar ou onde jantar, porque eles se sentem à vontade com aquela equipe. Então, os dias, eles podem ficar poucos dias na cidade, mas naqueles dias que eles ficam ali, é muito comum a pessoa frequentar a nossa loja mais de uma ou duas vezes. Recompensamos o esforço e o talento dos nossos colegas, isso se chama meritocracia, né? Então, a gente trabalha isso de duas formas. Uma delas é a premiação, que seria uma recompensa financeira mesmo, e a outra forma seria realmente assim, proporcionar algumas oportunidades para aqueles funcionários que se destacaram mais. E isso a gente já fez nas nossas lojas. Nós tivemos 2 atendentes que se tornaram supervisores. Os dois tinham de 20 a 23 anos. E a gente, além de proporcionar essa oportunidade, a gente também proporcionou o desenvolvimento deles. Então, nós inscrevemos eles em alguns cursos de liderança, de Excel, para realmente, além de dar mais responsabilidade, poder proporcionar um crescimento na vida profissional deles. E isso é algo que a gente pretende levar para todas as franquias, porque a gente acredita que a base de qualquer empresa de sucesso é a meritocracia. As pessoas têm que ser reconhecidas pelo seu talento e pelo seu esforço, né? Colocamos a mão na massa, sofisticação e complexidade não favorecem nos nossos resultados. A gente entende que em alguns segmentos, em alguns mercados, em algumas empresas, a sofisticação faz parte do dia a dia, mas na Royal Trudel isso não acontece. A gente acredita que não pode ter muita frescura para o negócio acontecer, para o nosso negócio acontecer. As pessoas, para elas trabalharem com um astral legal, descontraído, não pode ter muita assim, formalidade no dia a dia, né? Então, todo mundo tem que colocar a mão na massa junto para que a gente possa desenvolver um trabalho realmente de equipe, sem grandes formalidades e também sem grande complexidade no relacionamento, com quem falar e muita hierarquia, sabe? Resumidamente, esse princípio é isso. O quarto é que nós acreditamos que os nossos colegas sempre vão agir com integridade, então é a confiança, né? E quando a gente diz os nossos colegas, é tanto os nossos colaboradores quanto o franqueado ou do franqueado para o franqueador. Então, e dos próprios colaboradores para com os seus gestores, né? A confiança é fundamental em qualquer relacionamento, tanto os relacionamentos pessoais quanto os profissionais. E a gente acredita que para realmente trabalhar de maneira feliz e descontraída num ambiente legal, o mínimo que a gente tem que sentir é que a gente confia nas pessoas com quem a gente está se relacionando, né? Para que seja um relacionamento saudável. Somos uma empresa feita de donos e donos assumem os resultados pessoalmente. Então, é aquela pessoa que realmente ela assume a empresa como algo no âmbito pessoal dela também. Então, assume a responsabilidade sobre resultados e metas de maneira como se fosse algo dela mesmo particular. Não só algo que ela lida no horário diferente, né? Algo que a pessoa realmente leva para casa porque é comprometida. E, além disso, ter essa visão de dono é também ter proatividade no dia a dia, que é algo que a gente incentiva muito nos nossos colaboradores. A gente dá autonomia para que eles tomem algumas decisões sem ter que passar pelos gestores, para que eles realmente sintam que eles são donos do negócio, porque eles são. Quem vive o dia a dia da loja, muitas vezes é mais dono do negócio, é mais responsável pelos resultados do que a pessoa, do que o gestor, que daqui a pouco cuida de mais de uma loja, ou o próprio franqueador, né? Com certeza o funcionário que está ali no dia a dia é mais dono daquela loja do que os franqueados e os franqueadores, quando não estão ali no dia a dia dessa mesma forma. Acreditamos que trabalhar com energia e entusiasmo é a única maneira de realizar um bom trabalho. Assim, a gente gosta de dizer que entusiasmo não é algo que as pessoas têm ou não têm. É algo que tem que ser construído no dia a dia e tem que ser incentivado, né? É um trabalho, né? Trabalhar o entusiasmo é algo que tem que ser todos os dias, porque
tem que incentivar os colegas, tem que puxar o astral um do outro para cima. O próprio gestor tem que, assim, dar exemplo, sendo entusiasmado, não pode ser aquela pessoa para baixo, para que a gente realmente consiga criar uma energia legal dentro das nossas franquias e das nossas lojas próprias também. Então, a gente acredita que para o nosso cliente ter um dia mais alegre, o mínimo é que o astral das nossas lojas esteja legal e que as nossas equipes estejam em sintonia e estejam comprometidas em criar um ambiente legal para cima e descontraído. Vamos falar um pouco do Trudel agora. Então, acredito que a maioria de vocês conhece as nossas lojas e por isso tem entrado em contato a respeito de franquias. Mas eu preciso esclarecer, então, o que é o Trudel, né? Então, o Trudel é um doce muito popular em todo o leste europeu. A ideia de trazer o doce para cá foi de lá. E ele é tradicionalmente assado em espetos de madeira e forno a carvão. Então, é um doce muito medieval, muito rústico, assim, digamos, né? E a gente adaptou, claro, a receita. A gente entrou em contato com algumas empresas de lá na época. Passamos 6 meses tentando desenvolver a receita ideal, né? E chegamos a uma receita que a gente acredita que está muito melhor do que qualquer uma que a gente provou lá. Além disso, quando nós inauguramos a primeira loja em Gramado, a gente rapidamente se surpreendeu com as vendas, porque o movimento e as filas que deram lá no início foram muito maiores do que qualquer loja que a gente conheceu em Praga. Então, a gente teve um retorno muito positivo logo no início. Isso reforçou a nossa ideia, que nós sempre tivemos, de que a gente queria criar uma rede de lojas, e não só uma loja. Então, com isso, a gente construiu a nossa central aqui em Cachoeirinha e começamos a expansão por Porto Alegre. A gente vai falar um pouco mais da central mais adiante, tá bom, pessoal? E agora o nosso objetivo, então, é conquistar o resto do país, né? A Royal Trudel, então, trabalha com basicamente um produto, né, que é o Trudel, essa é a nossa estratégia. E, claro, além dos adicionais, das variações de recheio, nós estamos desenvolvendo o Trudel salgado, ele já está em algumas lojas e está tendo uma aceitação muito legal. E trabalhamos também com um mix de bebidas, que seriam refrigerantes, água, café, chás. Então, o nosso mix é esse, é um pouco diferente de lanchonetes ou padarias que trabalham com N produtos, né? A gente trabalha, a nossa estratégia é trabalhar com um produto só. A gente acredita que assim a gente tem mais foco e a gente sempre é procurado quando alguém pensa em Trudel, né? O nosso modelo de negócio, então, ele é basicamente comfort food, que foi aquilo que a gente falou lá na visão. É um modelo que está muito ligado a essa coisa da alimentação reconfortante, agradável, tem um quê de nostalgia, né, ligado a bem-estar. Take and go, porque tudo que a gente serve é embalagens para levar, desde o café, o próprio Trudel. A gente não trabalha com louça ou qualquer coisa, porque é tudo para levar, assim, e muito semelhante ao que é em Praga mesmo. Porque lá os quiosques também, todos vendem para a pessoa sair comendo na rua. Então a gente tem esse modelo onde todos os nossos produtos são servidos para levar. Fast casual, que eu digo que é o contrário de um restaurante sofisticado, porque além de não ser sofisticado, ser casual, o atendimento é rápido, não é aquela coisa lenta, né? Mais lenta. Que bosta, velho, vou repetir isso. Fast casual porque eu tô falando. E fast casual, que eu gosto de dizer que é o contrário de restaurantes sofisticados, né? Porque além do atendimento ser rápido, ele é casual e não sofisticado. E made to order, que significa que todo produto é preparado a partir do momento em que o cliente faz o pedido. Tudo é preparado na frente do cliente, e esse é um grande diferencial nosso. É um diferencial que nós temos, inclusive, quando comparados a algumas empresas que nós conhecemos em Praga, Budapeste. Porque lá muitas barraquinhas já deixavam o trudel meio que pronto, assim, não servia tão quentinho.
Expansão. Então, nós já temos mais de 1.500 interessados na nossa franquia, em todo o Brasil e até alguns outros países. Quando nós decidimos expandir através de franquias, a gente contratou uma empresa chamada Focus, que é aqui de Porto Alegre. Eles nos ajudaram a estruturar, nós passamos, acho que foi mais de 6 meses, né? Nesse projeto de estruturação para a franquia. Nisso, a gente teve que atualizar diversos processos internos nossos para que realmente a Royal Trudel fosse franqueável. E aprendemos muito também nesse processo. Foi muito bom que a gente não tenha de cara expandido através de franquias. E desde a nossa primeira semana em Gramado, lá em 2016, a gente teve diversos interessados na franquia. Alguns, inclusive, a gente perdeu, porque no começo a gente dizia que não ia expandir através de franquias, que seriam só lojas próprias, mas porque a gente não tinha essa visão de franquia ainda, a gente acreditava que seria uma rede de lojas próprias. E claro que a gente aprendeu que é muito mais fácil quando a gente fala em franquias de chegar em locais mais distantes da onde a gente está fisicamente, né? Então, com isso a gente criou a nossa estratégia de expansão de franquia, da qual a gente não abre mão, tá? Nosso maior desafio é conseguir replicar a nossa cultura, porque isso depende de pessoas, não só dos franqueados, mas da equipe dos franqueados, de realmente replicar essa coisa, a nossa missão, o nosso propósito, que é tornar o Dia das Pessoas mais alegre. A gente precisa tentar ao máximo que cada colaborador de cada franqueado tenha esse propósito nele também, para que os nossos clientes consigam perceber e consigam de fato ter um dia mais alegre em qualquer franquia da Royal Trudel. Nós vamos aprender as novas lições em cada nova operação, então a gente sempre vai ter a cabeça aberta para esse aprendizado, porque cada nova operação Royal Trudel nos proporciona um grande aprendizado. Então, a gente tem que ter esse tempo de maturação e aprendizagem em cada loja nova que a gente abrir, para que a gente consiga repassar isso para o próximo franqueado e a franquia da Royal Trudel seja cada vez mais interessante, porque vai ter mais know-how recolhido das franquias anteriores, né? Operar apenas com pontos comerciais excelentes. A gente não vai aprovar nenhum ponto que a gente não acredite que seja extremamente bom, né? Porque a gente já errou e já sentiu na pele o que é trabalhar num ponto ruim. Então, além de perder dinheiro, a gente realmente perde muito tempo e esforço tentando fazer dar certo. A gente sabe que a Royal Trudel é muito lucrativa em pontos excelentes e por isso a gente, assim, até para garantir para o franqueado que esse negócio vai ser um bom negócio, a gente não vai aprovar nenhum ponto que a gente não acreditar que seja bom. Claro que podemos errar e a gente ainda vai aprender muito ao longo dos anos, mas a gente já tem algumas premissas que a gente vai enviar no decorrer da negociação, no manual do ponto comercial, e a gente vai se manter extremamente fiéis a essas premissas com o intuito de diminuir o risco de errar o ponto. É importante ressaltar que a nossa estratégia não é abrir diversas lojas de maneira mal planejada. Nós não somos motivados pela taxa de franquia para vender diversas franquias. A nossa estratégia é realmente trabalhar com poucas franquias por região, mas muito bem escolhidas para que elas sejam muito rentáveis, tanto para o franqueado quanto para nós, que consequentemente vai ser para os dois. Então, isso é uma segurança para o franqueado de que a gente não vai saturar o mercado, como diversas redes fazem, que tem uma franquia a cada esquina, mais ou menos, e cada um ganha muito pouquinho. A gente quer ter realmente lojas em que os franqueados ganhem muito e que a gente possa ter esse relacionamento de longo prazo com os franqueados e não precise ficar renovando de franqueado toda hora. Então, quando eu digo que a gente não é tentados pela taxa de franquia, eu estou sendo bem sincera, tá, pessoal? Isso não é a nossa maior motivação. O que a gente quer realmente é ter uma rede de franquias sustentável e lucrativa a longo prazo e que seja um excelente negócio para os nossos poucos franqueados que vão ser muito bem selecionados. O nosso quarto princípio, a nossa quarta estratégia, então, é impactar positivamente na vida dos franqueados, colaboradores e clientes.
que é também a nossa missão como empresa. Trabalhar apenas com pessoas que vistam a camisa Royal Trudel e coloquem a mão na massa. A gente vai falar um pouco do perfil do sócio operador mais a seguir e vocês vão entender essa quinta estratégia. Eu vou falar resumidamente da expansão, como ela está funcionando agora, retomando que hoje é 31 de julho de 2018. A nossa estratégia, então, é subir até o Rio de Janeiro ainda em 2018 e o restante do país a gente vai explorar ao longo de 2019, tá, pessoal? Por que isso? Porque a nossa central fica aqui em Cachoeirinha, que é aqui no mapa. Não, peraí. Opa, é aqui. E a gente quer ter esse aprendizado logístico antes de ir para locais muito distantes de nós. Então, a gente vai até o Rio de Janeiro, a gente acredita que seja viável. E até o final do ano, então, a gente já vai ter muito aprendizado logístico para aplicar nas franquias de outras localidades ao longo do ano que vem. Importante ressaltar que as reuniões individuais, quando eu for falar dos próximos passos lá no final, a gente vai agendar até o Rio de Janeiro ainda, assim, em seguida. As demais localidades do Brasil, possivelmente a gente vai entrar em contato no final desse ano e começo do ano que vem, dependendo de como estiver indo a expansão, tá, pessoal? Então, é importante, assim, a gente não adianta eu marcar uma reunião individual com alguém que tem interesse lá, sabe, em algum local do Nordeste ou, sei lá, Brasília, agora, porque até a gente chegar no momento de expansão em 2019, muita coisa pode acontecer, o próprio franqueado pode acabar mudando de ideia. Então, para poupar o nosso tempo e o de vocês, a gente acredita que seja interessante marcar essas reuniões mais próximas ao momento de realmente expandir. Perfil do sócio operador, então. A gente exige que toda franquia tenha um sócio operador, pelo menos, tá? Pode ter mais de um sócio, pode ter, sabe, 2 sócios investidores e um sócio é o sócio operador, não tem problema, mas tem que ter um sócio operador. Quem é esse sócio operador? Tem que ser um cara que vá botar a mão na massa, que vá dominar a operação, que vá viver o dia a dia da franquia, e essa pessoa tem que dominar todos os processos, desde a gestão até a limpeza, melhor do que qualquer colaborador. Porque não pode ficar na mão, né? E outra porque tem que dar o exemplo, tem que saber fazer as coisas para poder ensinar para os outros, né? Tem que ser uma pessoa líder, e a gente acredita só num tipo de liderança, que é a liderança pelo exemplo, de trabalho, de postura e de astral, né? Não pode ter muita frescura, nem para se relacionar com os clientes, nem com os colaboradores, tem que ser um relacionamento realmente natural e descontraído. Não tem que ser aquela coisa forçada, claro, tipo, dar risada o tempo todo, mas tem que ser algo natural, não dá para ter muita formalidade, para que realmente a gente consiga criar um astral diferente nas nossas lojas, nas nossas empresas, diferente daquilo que os nossos colaboradores vivem ou vivenciaram em outros locais, em outras experiências. Tem que ser alguém jovem de espírito, não precisa ser necessariamente jovem de idade, mas jovem de espírito, no sentido de estar disposto a dar risada dos próprios erros, comemorar os pequenos acertos e realmente trabalhar com essa coisa, esse astral positivo dentro da sua equipe. O que a gente diria que é o segredo da nossa franquia, da Royal Trudel? Primeiro, pioneirismo, porque nós somos a primeira loja do Brasil, então isso nos dá uma grande vantagem competitiva. A verdade é que hoje a Royal Trudel produz muito mais trudel do que qualquer empresa do leste europeu, e nenhuma empresa do leste europeu tem produção em massa, digamos, como a gente tem aqui. Nós também temos o forno, então, que eu falei antes, quando eu falei da história, que a gente teve que adaptar os equipamentos. O nosso forno, ele é patenteado por nós. O forno que eles utilizam em Praga é um forno a carvão, que jamais seria aceito no Brasil por questões de vigilância sanitária, e também que proporciona pouca padronização, porque é carvão, né? Então, a gente desenvolveu um forno elétrico, horizontal. Na verdade, foi o Luiz, junto com um amigo engenheiro dele, e a gente conseguiu a patente desse equipamento. Então,
isso nos dá grande vantagem competitiva também. A produção a máquina de produção das tiras de Trudel, ela também tem algumas peças que nós patenteamos, porque, como eu disse, ninguém no mundo tinha feito Trudel em escala como nós. Então, não existia um equipamento pronto para isso. Então, nós tivemos que desenvolver e conseguimos a patente de algumas principais peças na nossa linha de produção. A marca, nós já temos o nome Trudel consolidado como categoria de produtos, né? E a palavra Trudel, ela é registrada por nós. Então, nós temos 2 registros. Um é Royal Trudel e o outro é Trudel. Qualquer um que for usar Trudel no Brasil não pode. Então, isso nos dá uma grande vantagem, porque Trudel já está consolidado como sinônimo de categoria. Nós temos um enorme engajamento nas redes sociais. Peço que vocês visitem as nossas páginas no Face e no Instagram. Vocês vão ver que a gente pode postar uma foto de bom dia que vai ter N comentários, marcando amigos ou pedindo para levar para a sua cidade. Então, é muito orgânico, muito natural. Agora o Face mudou os números deles ali, a maneira como as publicações chegam às pessoas, e decaiu um pouco no Face, mas o Instagram se mantém muito elevado, apesar de a gente não investir em nada de patrocínio no Instagram. Então, realmente deem uma olhada, vocês vão achar bem interessante. Os comentários mostram que a gente tem uma demanda muito latente no Brasil, muitas pessoas pedindo para levar para muitos lugares, e de maneira totalmente orgânica e natural, realmente as pessoas estão procurando, sabe? É bem legal vocês darem uma olhada nisso. Qualidade, então, pelo fato de a gente ter a nossa cozinha central aqui, a gente fabrica a massa do Trudel, as tiras de massa, que mantém um padrão e uma qualidade, e os principais ingredientes. Então, até o açúcar com canela a gente já manda pronto, para não correr o risco de, numa franquia, a pessoa está inspirada, coloca mais canela, e na outra quase não coloca. Então, a gente garante essa padronização e essa qualidade. Praticidade no sentido de que a gente fornece quase todos os insumos e materiais necessários para a franquia. E isso é uma grande vantagem, porque eu não sei, quem teve outros negócios ou outras franquias em que tinha que lidar com muitos fornecedores diferentes sabe o que eu estou falando sobre a praticidade. Tem franquias que acabam se tornando muito complexas porque tudo vem de um lugar diferente e acaba faltando estoque e se perde um pouco do controle. E o manuseio na loja dos alimentos também se tornou muito otimizado pelas máquinas da nossa cozinha central. Antigamente a gente fazia boa parte da produção do Trudel na loja, e isso nos tirava muito tempo de produção mesmo, a gente acabava dedicando muito tempo para isso e demorando muito para entregar um Trudel, muito mais do que a gente demora hoje, porque a nossa máquina aqui na central faz boa parte desse trabalho manual da loja. Qual é o nosso suporte, então, como franqueadores? A gente vai falar um pouco de implantação, comunicação, marketing, fornecimento de insumos, fornecedores homologados e o software. Implantação. Implantação é tudo aquilo que diz respeito à implantação da franquia, né? A inauguração da franquia, digamos assim. Então, a gente dá o suporte na busca e definição do ponto comercial. Aqui é mais do que suporte, tá? Porque a gente tem um processo de aprovação do ponto comercial que é muito rígido. Então, a gente tem que acompanhar para ir vendo como evoluem as negociações. E aqui, mais do que o suporte na busca e definição do ponto comercial, é realmente a aprovação do ponto comercial, porque esse é assim, eu diria, o grande desafio para inaugurar ou não inaugurar a franquia. É o que nos demanda mais tempo, tanto para nós quanto para o franqueado, e é uma etapa bem desafiadora, porque encontrar o ponto excelente, encontrar ponto comercial não é difícil, mas encontrar um ponto realmente onde o negócio vai ser bom e vai prosperar é um desafio, e às vezes toma um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Projeto arquitetônico padronizado. A gente tem um escritório de arquitetura homologado por nós. Nós já tivemos muitas experiências com muitos escritórios de arquiteturas, então a gente recentemente definiu quais seriam os nossos arquitetos homologados.
No sentido de ter realmente um padrão, e a gente negociou um preço com as arquitetas, no caso, que são duas arquitetas, que é bem acessível, assim, se vocês compararem, pegarem orçamento com outros arquitetos, vocês vão ver que o preço está bem acessível. E é importante deixar bem claro que a gente não ganha nada, nenhum percentual em cima disso, nenhuma comissão em cima disso. O nosso intuito de negociar e homologar esse escritório foi no sentido de realmente ter o padrão da franquia e também de baratear, porque quando a gente negocia com elas, a gente já negocia com um certo volume de franquias que a gente prevê que vão fechar nos próximos meses, né? Mobiliário e instalações negociados em escala também. Então, o fornecedor dos mobiliários e dos principais equipamentos de refrigeração a gente negociou em escala. São homologados, isso significa que vocês só podem fechar com eles, mas é um preço competitivo. A gente até incentiva a pessoa a pegar outros orçamentos só para comparar e ter ideia de que realmente é um preço legal e ter certeza de que a gente não está ganhando nada em cima também. Fornecimento do forno patenteado, então aquele nosso forno que a gente falou antes, ele é fornecido para vocês mediante um contrato de aluguel. O valor de aluguel é simbólico, tá? É R$ 35, mas é para deixar claro que ele não é vendido, ele é alugado. Treinamento completo ao franqueado e equipe, manuais operacionais, procedimento operacional padrão e acompanhamento no dia da inauguração, que é fundamental. Tipo, o dia da inauguração é um dos dias mais tensos da vida do franqueado. E nós também, porque é um dia realmente de muito nervosismo, em que muitas coisas podem, daqui a pouco, fugir do controle. Normalmente nas nossas lojas, principalmente o quiosque, ele é montado do dia para a noite, então pode surgir alguns imprevistos e é importante que alguém com experiência nesses processos esteja presente para poder realmente auxiliar. O treinamento para os franqueados, então, ele acontece em 2 momentos. O primeiro é para o sócio operador, ele é um treinamento que acontece na nossa loja padrão. Na verdade, ele tem acontecido assim, são 2 dias aqui no escritório recebendo treinamento de gestão, ou seja, de compras, de estoque, financeiro, gestão de RH, gestão de marketing, que acontece aqui no escritório. E seguido disso são 5 dias que a gente fornece treinamento na loja. Então, são 3 dias em Gramado e 2 dias na nossa unidade padrão, que a gente considera o Parque Shopping Canoas. Tudo isso aqui em torno de Porto Alegre, né? Esse treinamento, as custas de deslocamento e alimentação ficam pro franqueado. Já o treinamento da equipe, que é o segundo momento do treinamento, ele acontece sob as nossas custas de deslocamento e alimentação. A gente vai até a franquia e dá o treinamento de atendimento, vendas e operacional para a primeira equipe da franquia. Então, a gente costuma ir 1 ou 2 dias antes da inauguração para dar o treinamento institucional, que é para apresentar a marca, falar de atendimento ao público, falar de comunicação para a equipe, e seguida dos primeiros dias da franquia, que a gente fica ali junto treinando a parte operacional. Aqui eu botei uma fotinho do primeiro treinamento dos primeiros franqueados. Comunicação. Como é que se dá a comunicação, então, nossa com as franquias? Através da intranet, é um site que vocês entram com login e senha e têm acesso a todos os comunicados, lista de fornecedores homologados, ficha técnica de produtos, manuais, treinamentos e vídeos. A comunicação normalmente do nossa franqueadora com os colaboradores das franquias se dá através das newsletter, que são os Infovia, no caso. É uma revistinha que a gente manda em PDF, por e-mail e por WhatsApp, para vocês compartilharem com eles. Normalmente acaba que eles utilizam só o WhatsApp, então a gente compartilha, eles baixam no celular e já têm acesso às principais informações da marca Royal Trudel, né? Marketing. Como é que funciona o marketing com as franquias? A gente trabalha com campanhas de comunicação centralizadas. Isso significa que nós temos só uma página de Instagram e uma página de Facebook.
Por que a gente não permite a criação de outras páginas? Porque a gente quer manter tudo centralizado. E também porque a gente não quer diluir os seguidores. Se tu tiver uma página para Royal Trudel Gramado, outra para Royal Trudel Caxias do Sul e outra para o Praia de Belas, você vai ter 100 seguidores numa, 100 na outra e 100 na outra. E não garante que todos vão estar recebendo as mesmas informações. Então a gente centraliza tudo numa página só, tá? E nós fornecemos semestralmente um calendário de marketing com um orçamento quando tiver alguma campanha. A nossa agência desenvolve qualquer arte gráfica que vocês queiram, cartãozinho de visita, algum banner de alguma ação específica, algum flyer. E nós também temos um assessor de imprensa em rede que nos ajuda a divulgar as novas franquias, as novas ações em cada cidade de cada franqueado, quando houver algum material para ser divulgado. Através da nossa assessoria e também de maneira muito espontânea, a gente já conseguiu diversas publicações, até mais do que está aqui. Aqui eu coloquei as principais, né? Algumas delas foram totalmente espontâneas, né? Essa aqui acho que foi espontânea. Essa aqui também. Enfim, essa aqui também. A gente teve diversas, e todas aqui foram espontâneas também. Algumas publicações do nosso assessor de imprensa enviou para os jornais e eles, assim, também espontaneamente publicaram, mas a gente não pagou nada, mas teve esse trabalho do assessor enviar. E outras foram totalmente espontâneas, ou seja, a pessoa foi na nossa loja, viu, achou legal e decidiu publicar. Aqui no Instagram teve diversas pessoas famosas que foram e publicaram. Muitas vezes a equipe nem sabia que eram famosos ou não reconheceu na hora e depois ficou sabendo. Na nossa newsletter, a gente sempre coloca os famosos que foram naquele mês, né? Muito jogador de futebol, enfim. E as equipes acham legal, né? Até porque daí menino principalmente sabe quem é o jogador, enfim. E a gente sempre vai compartilhando. Mas é interessante porque tudo isso é espontâneo. Porque a gente não paga para essas pessoas divulgarem o nosso produto e eles divulgam porque eles realmente acham legal, porque nunca viram, porque acham muito gostoso. Então, isso provavelmente vai acontecendo nas franquias de vocês também. Aqui a gente colocou alguns dos nossos reconhecimentos. No Facebook a gente já teve mais de 600 avaliações, dessas 590 foram 5 estrelas. Nós ganhamos o título de melhor doce de Gramado em 2016 e 2017. Esse TripAdvisor está desatualizado, tá? Porque eles nos tiraram da categoria restaurantes. Mas a gente estava em segundo lugar na categoria restaurantes de Gramado. Já tivemos por muitos meses em primeiro também. Eu vou passar a palavra para o Luiz agora para falar do fornecimento de insumos e dos outros assuntos, e no final eu volto para falar dos próximos passos da franquia, pode ser? Quando é minha vez de falar brevemente também. Eu vou falar sobre o fornecimento de insumos. Esse é um tópico que a gente acredita que seja uma vantagem muito grande para o franqueado. A gente consegue fornecer basicamente todos os insumos para vocês, ou seja, isso é uma preocupação a menos que você tem que ter, né? E, enfim, como a Paty falou anteriormente, de ter diversos fornecedores e administrar isso. Então, a gente consegue isso graças à nossa central de distribuição que a gente tem aqui na Grande Porto Alegre e também a nossa fábrica. Então, a gente vai entregar basicamente tudo que vocês vão precisar para a operação. Desde o canudinho, do copo plástico, até a Nutella, e as tiras de massa e o açúcar com canela. Tudo vai sair daqui e você não tem que ficar administrando tudo isso. O que a gente não fornece, a gente tem fornecedores homologados. Tá? Então, as bebidas, águas e refris, a gente não fornece, até porque seria necessário um estoque muito grande por parte de vocês para conseguir armazenar com a frequência que a gente abastece. Então, vocês vão ter fornecedor que abastece com maior frequência. E o sorvete também, principalmente,
a gente vai ter fornecedores homologados de acordo com a região, né? Fornecedores regionais são os fornecedores de hortifruti. Então, esses, na verdade, a gente não chega a homologar. Esses são fornecedores que ficam de responsabilidade de vocês. Devido a eles serem muito perecíveis, a gente não tem como fornecer da mesma forma. Então, a gente tem um centro de distribuição que é capaz de abastecer muitas lojas. Então, é graças a ele que a gente consegue comprar em grande escala também e ter a capacidade de armazenar para distribuir para vocês. A gente fica dentro de uma outra empresa, então a gente consegue utilizar também, além da estrutura física, a estrutura de software deles. Então, o sistema deles, a gente consegue fazer a separação toda por código de base, fazer toda a conferência, e a gente filma as cargas para ter garantia do que está saindo. E a gente também tem uma câmera fria, não, na verdade é um container, refil, né? Onde a gente armazena nossas massas e tem um grande espaço de armazenamento também. A nossa fábrica, a Paty também já comentou anteriormente, a gente desenvolveu diversos equipamentos, né, para fazer as tiras de massa e diversos equipamentos também a gente comprou de fornecedores realmente renomados no mercado. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma confiabilidade muito grande na nossa produção, né, que os itens não vão falhar, e a gente sempre vai entregar, então, sem falha, para vocês os produtos. Né. Algumas peças estão em processo de patente, algumas já estão patenteadas, e a gente hoje realmente tem uma capacidade enorme de produção, então a gente vai poder realmente expandir bastante com a ajuda de vocês para todo o Brasil, sem ter um gargalo na produção. O software que a gente utiliza, então, é da TOTUS. Esse software ele serve para o ponto de venda, então, onde você vai emitir o cupom fiscal, em alguns casos com a nota fiscal mesmo, e também para a retaguarda, que é onde se faz toda a parte administrativa. Então, a retaguarda ela é web, então a gente pode acessar em qualquer computador remotamente pela internet. Né? E a gente faz o lançamento de notas, entrada de mercadorias, controle financeiro, né, de contas a pagar, contas a receber. Então, tudo isso a gente faz no conforto da sua casa ou de onde você estiver, sem precisar estar na loja. Isso é uma grande vantagem. A gente também já negociou, a TOTUS a gente negociou a isenção da licença, isso realmente ajuda bastante, porque uma licença da Bimatec provavelmente vai ficar mais de R$2.000. E a gente negociou também a mensalidade desse software, né? Então já a gente conseguiu baratear um pouco mais ainda. A Qualitar, então, é um sistema de TEF. Como a gente utiliza TEF, a gente precisa de um software, né? E a gente paga uma mensalidade para esse software para Qualitar. Só para vocês entenderem, o TEF é quando a máquina fica diretamente conectada no computador. Então a máquina vai ser simplesmente um hardware, né, que precisa, como se fosse um mouse. Ela foi conectada no computador e a gente precisa de um sistema para poder operar esse hardware. Então tem diversas vantagens, como controle, a própria agilidade na operação, acabar com algumas oportunidades de furto, a gente consegue, enfim, ter um controle muito melhor e até mesmo da conciliação bancária depois. E o BIM é a nossa operadora de cartão, então a gente utiliza esse hardware da BIM. E uma das vantagens do TEF também que eu não falei é que a gente pode operar com diversas operadoras, no caso, que são quem cobra, as empresas que cobram as taxas de cartão. Então a gente pode colocar as taxas de cartão da BIM, que a gente já negociou e estão bem boas, como a gente pode colocar da Rede, da Elo, da Stone, enfim, a gente pode colocar quantas taxas a gente quiser e o sistema de TEF ele sempre direciona para de menor valor, né? Então a gente sempre vai passar com a menor taxa possível. O estoque auxiliar, então, é uma necessidade que a gente tem nas franquias. Como eu já falei, a gente abastece a cada 3 semanas. Então, a gente precisa ter um espaço de armazenagem grande para as tiras de massa e para os outros insumos.
A gente estima que 2 freezers vai dar uma capacidade de venda de quase 100 mil reais. Caso essa expectativa seja ultrapassada, a gente de fato precisaria colocar mais um freezer, precisa de mais um pouco de espaço. A gente faz o transporte, então, desse estoque auxiliar para as lojas, através de caixas térmicas que a gente homologou. Então, isso garante que elas vão chegar congeladas ainda, né? E a gente utiliza carrinhos para fazer o transporte interno, né? No caso de shoppings. Os modelos de franquias que a gente utiliza, então, são o modelo de loja. O modelo de loja é uma preferência que a gente tem porque, de fato, nossas experiências nos mostraram que tem um faturamento mais elevado, a gente consegue proporcionar uma experiência melhor para o consumidor, né? Então, tem diversos pontos positivos. Então, o modelo de quiosque tem uma grande vantagem, que é um investimento mais baixo, mas, de fato, ele apresenta um faturamento menor quando comparado com a loja. A gente tem buscado colocar no quiosque algumas mesas e cadeiras sempre, né, para poder, enfim, melhorar a experiência do consumidor, fazer o consumidor chamar, enfim, os amigos, a família para ir até o quiosque, que é algo que normalmente não acontece quando o quiosque está só ele, né, sem mesas e sem cadeiras. Até por isso que a gente tem apostado também bastante no modelo de quiosque em ilha. A gente consegue um espaço maior para sitting, né, que é o espaço de mesas e cadeiras, e até se a gente conseguir colocar algo diferente, tipo um sofá ou algo que chame a atenção no espaço, né, no espaço do shopping, a gente consegue agregar mais faturamento. Então, se assemelha mais parecido com a loja, consequentemente ter um faturamento mais alto que de um quiosque apenas. Os valores de investimento, então, essa tabela a gente já encaminhou para vocês. A nossa proposta é, então, a gente cobra um royalties de 3% sobre o faturamento bruto e a gente utiliza 1% do faturamento bruto também para fortalecer nossa marca. Então, 1% vai direto para o nosso fundo de marketing, que é utilizado somente para marketing. A taxa de franquia para o quiosque a gente está cobrando 30 mil reais e para o modelo de loja 35 mil reais. A instalação, então, toda a parte necessária para a operação, que vai ser o quiosque, o balcão refrigerado, enfim, todos, até da parte elétrica, o granito, a marcenaria, o piso, e todos os utensílios e até o próprio treinamento do sistema de TEF, todo o investimento para operar fica fica entre 60 e 78 mil reais por quiosque. Para a loja, o investimento é de fato mais alto, fica no mínimo 74 mil e varia até 123 mil reais. Ele tem essa amplitude muito maior porque depende muito das condições que tu vai pegar o ambiente que vai ser a loja. Então tu pode pegar uma loja crua, onde tu tem que fazer desde a parede, a cartonada, fazer um gesso, de repente fazer um mezanino, colocar pancólios, casos muito específicos que está entrando no shopping novo, até caso que a loja está basicamente pronta, tu precisa fazer uma pintura, colocar os móveis e colocar o quiosque dentro e sair operando, né? Então, eu vou exemplificar porque dessa amplitude. Gramado a gente investiu menos que isso, inclusive, na época a gente estava segurando mais o nosso investimento, tinha menos valor disponível, então a gente investiu em torno de 65 mil reais, enquanto no Parque Shopping Canoas, que foi uma loja que a gente abriu junto com o shopping, então a gente teve que fazer basicamente tudo que eu falei, desde o mezanino até o piso, a permeabilização do piso, tudo com ainda os fornecedores que o shopping permitia entrar, a gente gastou em torno de 130 mil reais. Então, essa amplitude é muito grande, né? O que tem que ficar claro é que a loja nada mais é que um ambiente adaptado para colocar o quiosque dentro. Dentro dessa variação também, tanto do quiosque quanto da loja, está o deslocamento necessário para sair o nosso fornecedor, para sair o nosso quiosque pronto do nosso fornecedor aqui do Rio Grande do Sul,
e ser instalado no shopping ou na loja em qualquer lugar do Brasil. Tá? Na verdade, eu estimei até Rio de Janeiro. Então, tem um valor que eles cobram de deslocamento por quilômetro e por dia despendido. Mas já está aqui dentro essa variação também. Então, 60 mil reais já tem um valor mínimo de deslocamento, que seria, acho que até Santa Catarina eu botei, e 78 mil reais até o Rio de Janeiro. Outra variação que tem dentro desse valor de instalação é o número de mesas e cadeiras também, que vai ter no quiosque. Mas então, só para não. Eu não vou detalhar muito agora, quando a gente falar pessoalmente, a gente vai abrir essa planilha de investimentos que vai estar bem detalhada com todos os itens. O investimento total, então, por um quiosque vai ficar de 90 a 108 mil, então somando a taxa de franquia e instalação. E o investimento da loja vai ficar entre 109 e 158 mil reais. O payback vai depender muito, obviamente, do resultado de vendas, né? Mas a gente pode estimar entre 8 e 24 meses e 10 a 24 meses para a loja, só para termos um norte. O capital de giro, então, é um valor que você tem que ter para qualquer eventual necessidade. Então, é uma garantia que você tem que ter para não ir tudo água abaixo devido à falta de capital. Então, a gente cobra 20 mil reais, tanto da loja quanto do quiosque, para o negócio ter segurança. Para se investir numa franquia, num quiosque da franquia Royal Trude, tem que se ter pelo menos 128 mil reais no bolso. E para se investir numa loja, temos que ter pelo menos 178 mil reais. Então aqui a gente tem a base para vocês fazerem qualquer estimativa, né? Com esses valores você consegue fazer um raio-x das nossas operações. Nosso ticket médio por trudel vendido em quiosque nos últimos 3 meses ficou em R$ 13,27 para quiosque e R$ 14,92 para a loja. O que isso significa? Se a gente faturou R$ 40 mil no mês e vendeu 4 mil trudels, nosso ticket médio então fica R$ 10 por trudel vendido. O CMV médio, então, é o custo de material vendido, né? Então, é todos os insumos que vai diretamente no produto. Por exemplo, pro trudel vai a tira de massa, vai o açúcar com canela e vai a embalagem e o recheio. Então, somando todos esses itens dividido pelo preço, a gente chega, por exemplo, no trudel tradicional a 28%, né, de custo de material vendido. Uma água, por exemplo, a gente compra a R$1 e vende a R$4, o CMV da água fica 25%. Então, esse aqui é uma média de todo o nosso mix, né, de venda. Aqui dentro tem também nossos desperdícios. Então, quando a gente fala que o trudel consome 60 gramas de Nutella, ele pode estar consumindo 70 gramas. Então, esse é o número real, não é o que a gente tem como ideal. Então, já tem diversos desperdícios e é o que vocês vão ter provavelmente também. Pode até diminuir conforme o controle que vocês vão ter, mas esse é o nosso número. E aqui dentro também tem o preço que a gente vai fornecer para vocês com o frete embutido. Então, esse número aqui não deve variar para mais que isso, não. É o nosso custo variável, né? O nosso número médio de trudels vendido por dia. Então, nos quiosques, nos últimos 3 meses ficou 121 trudels,3, né? E para a loja ficou 139,73. Por que eu coloquei esses asteriscos aqui? Eu excluí do comparativo aqui da média, na verdade, da loja, a loja de Gramado e de Balneário Camboriú, que abriu agora em junho, né? Ambos tiveram faturamento muito alto, então esse número realmente, para Gramado, vai lá para 400, a gente faturou 200 mil reais esse mês, e para Camboriú também ficaria mais do que 350 provavelmente, porque faturou 150 mil reais
agora esse mês de julho, né? Tá faturando, fechando hoje as contas. Aqui então só tem nossa loja do Parque Shopping Canoas, na verdade, né? Para essa média. Aqui no quiosque, a gente também excluiu um quiosque, que é o quiosque do Bourbon Country, que é um quiosque nosso que fatura em torno de 34 a 37 mil reais por mês. Então esse número médio baixaria bastante, ficaria, eu acho que um pouco a menos que 100, pelo menos. E a gente colocou aqui só a loja do Iguatemi de Caxias e a loja do Praia de Belas. Então, em ambas as lojas a gente vendeu, em média, 121,3 frutas por dia. Então, aqui a gente vai fazer uma simulação bem rápida, não tão detalhada quanto nas planilhas. A gente coloca como... Aqui todas essas células vocês vão variar nas planilhas quando a gente fornecer para vocês, né? Mas aqui, como exemplo, eu coloquei um aluguel de condomínio de 10 mil reais em total. A água a gente gasta em torno de 80 reais, a energia elétrica em torno de 1.000 reais por mês. Aqui eu coloquei o custo de telefone de 125 reais, né, de internet. Eu coloquei um estacionamento de 60 reais. A despesa com o sistema, então, é aquele sistema que eu falei do TEF e do sistema do PDV e retaguarda. Então a gente gasta 10 reais ali com a máquina da BIM, né, o PIMPAD, 120 com a Qualitar e 300 com a Dematec. Honorários profissionais é o contador, então isso aqui também você tem que estimar localmente, coloquei 450. Então tem algumas outras despesas, material de expediente, material de suporte, todos os itens que a gente utiliza como material de consumo na loja, então vai ser a água, o álcool, o detergente, a esponja, o bombril, o papel alumínio, enfim, são materiais de consumo que a gente chama normalmente de limpeza, que são de baixo custo, mas no final do mês a soma chega a esse valor, é um número real também. Aqui eu coloquei o lugar da máquina de café barista, que a gente tem preferência por colocar nas nossas lojas, nem sempre é possível, né? E o aluguel do forno de 35 reais. Então, de despesa administrativa, nesse caso, tem 13.570, nesse exemplo. A folha de pagamento aqui, a gente tem como salário base R$ 984 reais para 6 horas, né? 36 horas semanais, que é baseado no proporcional do Sindicato de Bares e Restaurantes, que é 1.180 para 44 horas semanais. Então a gente tem aqueles custos adicionais, FGTS, previsões, o vale transporte, enfim, no total um funcionário nos custa R$ 1.424. E a gente, até não vou abrir aqui a escala, mas a gente consegue operar com 3 funcionários mais o sócio operador, tranquilamente para obter um faturamento bem elevado, em torno de 90 mil reais, a gente consegue dar conta. Talvez nos domingos a gente precise chamar um extra, né? Mas é assim que a gente opera, por exemplo, no Parque Shopping Canoas, com 3 funcionários de 6 horas e uma gerente de 7 horas e 20, e ele tem um faturamento muito bom lá. Né? Aqui eu coloquei só para você ter ideia nossas taxas de cartões pré-acordadas com a BIM. Né? Aqui é o CMV médio que eu apontei antes, e os royalties são de 3%, então você paga para a gente. Aqui a gente vai ter um demonstrativo. Eu vou botar um pouco mais de zoom. Então, aqui está a receita para uma loja, tá? Com a estimativa que eu coloquei antes de 137 crudos vendidos por dia. Então, 137 crudos vezes o CMV, o ticket médio da loja é de 14, então, o ticket médio por truda de 14,92 vezes 139 trudas vendidos por dia vai nos dar o faturamento do dia vezes 31 dias
vai nos dar esse faturamento de R$ 64 mil no mês. O CMV, então, é o nosso 34,65% vezes o faturamento, que vai nos dar R$ 22 mil de custo variável nesse mês, né? Custo de material vendido. O custo fixo vai ser a soma da folha de pagamento, R$ 4.800 nesse caso, mais as despesas administrativas. A despesa com marketing, então, é 1%, é um custo variável, na verdade, a gente só não coloca com o CMV porque não é material. E a despesa financeira também é um custo variável, que é as taxas de cartões. Então, somando esses dois custos e diminuindo da receita, a gente tem um resultado bruto de 22.680. E retirando, então, as taxas de impostos, que pelo Simples ficaria 6,48% nesse cenário. É um imposto a tabela de imposto de padaria, né? E o royalties de 3%, que ficaria em 1934, a gente tem um resultado bruto, um resultado líquido de R$ 16.288. Então, com isso, a gente já consegue fazer um payback simples, investindo R$ 109 mil ou R$ 158 mil, a gente consegue ver o tempo de retorno. Investindo R$ 109 mil, a gente teria o retorno já no 8º mês nesse cenário, né? E investindo o investimento máximo de R$ 158 mil, a gente mudaria de sinal aqui no 11º mês. Então, de planilha de investimento, de análise de investimento, é isso. Aqui a gente então tem os próximos passos. A Paty vai falar um pouco mais para vocês. Então, pessoal, quais seriam os próximos passos para a abertura de franquia? Junto com esse vídeo, eu enviei um formulário de confirmação de interesse na franquia, que vocês devem preencher depois de assistir o vídeo, caso vocês ainda tenham interesse, né? Depois do preenchimento desse formulário, a gente entra em contato com as pessoas para marcar as reuniões individuais. Como eu tinha dito antes, até o Rio de Janeiro ainda esse ano e as demais localidades a partir do final desse ano e começo do ano que vem. Nessa reunião individual, a gente conhece melhor os candidatos e, ao término dela, a gente envia essas planilhas que vocês viram agora, mas bem mais detalhadas, para que vocês possam brincar com elas e fazer algumas simulações. E a gente estabelece o prazo de 1 dia para confirmar se o perfil do candidato foi aprovado ou não. Sendo ele aprovado, a gente libera a prospecção pelo ponto comercial e começa essa etapa da implantação da franquia, onde a gente vai acompanhando junto com vocês as oportunidades que forem surgindo. Aprovando o ponto comercial, o prazo de inauguração normalmente gira em torno de 2 meses, tanto para a loja quanto para quiosque, exceto se a loja tiver muita reforma a ser feita. Então, a gente já envia a COF também, aprovando o perfil do candidato, acabei esquecendo de falar antes. E a COF é um documento que, por lei, tem que ser enviado pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato de franquia. Ele é uma circular onde tem todas as informações básicas da franquia e a lista dos atuais franqueados para vocês poderem contatar. Então, no final da reunião individual, aprovando o perfil do candidato, a gente já envia esse documento para já ganhar esses 10 dias de prazo. E aprovando o ponto comercial, a gente assina o contrato de franquia. Normalmente, as franquias fazem o contrário, tá, pessoal? Elas aprovam o perfil do candidato, já assinam o contrato de franquia e ele que se vire para achar o ponto comercial. E nisso acaba que a franqueadora, muitas vezes, aprova pontos comerciais que não são excelentes para honrar o contrato. Então, a gente fez o contrário, porque a gente realmente só quer assinar um contrato de franquia se o franqueado for operar num ponto excelente. E assim a gente ganha uma certa flexibilidade para realmente poder escolher o ponto, né? E com tudo isso resolvido, então começa o cronograma de inauguração da franquia.
Eu vou pedir para que vocês lembrem de preencher o formulário assim que a gente encerrar essa apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem nos contatar por e-mail ou por telefone. Quem for de outros estados, a gente mais uma vez pede que aguarde o nosso contato, a gente não vai esquecer de vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá, pessoal? Obrigada por terem assistido esse vídeo. Sei que foi longo, mas é fundamental para que vocês realmente conheçam a empresa antes de tomar uma decisão de ir mais a fundo nesse projeto de franquias. Então, é isso. Obrigada, até mais. Não hesitem em nos contatar se surgir qualquer dúvida.